Capítulo 2 de Daniel marca um divisor de águas espiritual. Deus começa a revelar os segredos do tempo do fim, usando sonhos e visões, e tudo começa com uma crise no trono da Babilônia. Nabucodonosor, rei da potência mundial da época, entra num estado de inquietação espiritual profunda. O Senhor mesmo perturba o rei pagão com um sonho que ninguém pode decifrar, exceto um servo escondido no secreto, Daniel. No versículo 1, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O segundo ano de Nabucodonosor marca o início do domínio pleno da Babilônia após a consolidação do império. Deus perturba o espírito do rei. Isso fala de como o Senhor pode usar instrumentos seculares para provocar um ambiente de crise espiritual que prepara o terreno para a manifestação do seu reino. O rei perde o sono, um símbolo de angústia dos grandes líderes nos tempos do fim. Ainda que tenham domínio, riquezas e exércitos, não têm paz, porque só o Deus dos céus tem o controle da eternidade. Aplicação profética. Hoje, muitos reis da terra, líderes políticos, sistemas, estão inquietos tentando entender o que está por vir. Mas nenhum sistema terreno pode discernir os códigos do céu. Deus está a preparar os seus Daniéis escondidos no secreto para interpretar o que o mundo não consegue entender. No versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para declararem ao rei quais tinham sido os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei recorre ao sistema que sempre conheceu, o ocultismo, o misticismo, a sabedoria humana. 4 grupos aparecem: magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, representando o sistema babilônico completo. Isso revela a dependência espiritual do mundo em fontes falsas de discernimento. Estamos a viver dias semelhantes, onde o mundo consulta a astrologia, a inteligência artificial, a ciência sem temor de Deus e até religiões sincréticas, buscando respostas. Mas os mistérios do reino não são acessíveis por artifícios humanos, e sim por revelação direta do Espírito Santo. Dos versículos 3 ao 5, o rei exige a interpretação sem revelar o sonho. O rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei, dizendo aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Analisando profundamente o versículo, o rei não quer só a interpretação, mas o próprio conteúdo do sonho, pois desconfia das suas fontes. Isto mostra o colapso da confiança do sistema secular nas suas próprias autoridades espirituais. O rei fala com violência: sereis despedaçados, que é um sinal de um tempo de juízo, onde quem não carrega a verdade será removido com severidade. E aqui temos uma revelação da palavra. Estamos a entrar num tempo profético, onde Deus está a exigir autenticidade e revelação verdadeira. Quem não carrega o fogo do céu será exposto. Deus está a silenciar os falsos profetas, e só quem tem a aliança com ele poderá liberar a mensagem divina. No versículo 6,
Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensas e grande honra. Ponto-chave. Existe um clamor do mundo por respostas autênticas. Há uma promessa de honra e recompensa para quem carrega a resposta verdadeira. Os Daniéis desta geração não devem buscar a recompensa dos homens, mas obedecer a Deus com fidelidade no secreto. Contudo, quando se levantarem, o mundo reconhecerá a sabedoria do céu sobre eles. Há um tempo de exaltação vindo sobre os que guardaram o coração e permaneceram em santidade. Dos versículos 7 ao 9, verificamos a falência do sistema de adivinhação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Interpretação profética. O sistema tenta manter a aparência de controle, mas é incapaz de acessar o invisível. Nabucodonosor percebe que são enganadores e os confronta diretamente. Isto aponta para o tempo do fim, quando os falsos profetas serão expostos publicamente e as suas palavras serão desmascaradas. No versículo 10, os caldeus responderam na presença do rei e disseram: Não há homem sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei. Analisando profeticamente este texto, eles admitem a sua limitação. Este é o ápice da falência do sistema babilônico. Ele reconhece que não podem tocar no que é espiritual. Só existe um caminho. Deus precisa intervir. Chegará um tempo em que os próprios sistemas seculares confessarão: só o Deus dos céus pode nos responder. Prepare-se, pois o palco está sendo armado para os Daniéis proféticos emergirem com resposta, visão e autoridade. No versículo 11, porque o assunto que o rei exige é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles reconhecem que apenas uma entidade divina poderia responder, mas dizem, cuja morada não é com a carne. Essa é uma mentira espiritual, pois Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, ou seja, o que os caldeus disseram ser impossível é o que nos foi concedido. A unção de Daniel está sobre os filhos de Deus nos últimos dias. O Espírito que conhece os segredos habita em nós. Aqueles que têm o Espírito Santo verão, ouvirão e interpretarão os sinais dos céus. A sabedoria que o mundo clama está dentro daqueles que foram forjados no secreto. No versículo 12, por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Um alerta aqui para a sua vida. O espírito da Babilônia entra em modo de autodestruição. Quando o sistema não consegue te controlar, ele tenta te destruir. Isto aponta para os dias em que a perseguição espiritual se intensificará contra os que são verdadeiramente sábios aos olhos de Deus. No versículo 13, e saiu o decreto, segundo o qual deviam matar os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Aqui temos uma chave profética. Daniel é incluído na sentença, mesmo não tendo estado com os caldeus. Isso mostra que nos tempos de crise, os filhos da luz também enfrentam a pressão do sistema. Mas é neste ponto que o propósito profético de Daniel começa a manifestar-se com poder. E a revelação final aqui é que o decreto de morte é o palco para o milagre da revelação. Deus permite a crise para manifestar os seus vasos escolhidos. Quando parece que tudo vai ruir, a voz do céu será liberada através dos seus profetas ocultos no secreto. Neste trecho de Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13,
podemos concluir profeticamente que aqui temos um retrato espiritual dos dias que estamos a viver, ou seja, um mundo inquieto e perturbado, sistemas espirituais falhos e incapazes, uma crise global de discernimento, um remanescente profético escondido, mas prestes a emergir, e o tempo de confronto entre sabedoria humana e revelação divina. Portanto, prepare-se, Deus está a levantar os seus para os dias mais sombrios da terra e você pode ser um deles, se escolher viver no secreto, com fidelidade, oração e temor.